O Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão de crescimento do Brasil e da América Latina em 2023. A instituição também acredita que a economia russa vai resistir, apesar dos gastos com a guerra e das sanções internacionais. A economia da América Latina e do Caribe crescerá 1,6% este ano, 0,2 ponto percentual a mais do que o previsto em janeiro, em um contexto marcado por uma inflação subjacente obstinada, informou o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira. Ao atualizar as perspectivas econômicas, o FMI prevê ainda que a economia brasileira vai avançar apenas 0,9%, 0,3 ponto percentual a menos na comparação com a previsão de janeiro. A América Central crescerá 3,8% e o Caribe 9,9% para 2024. O fundo prevê um crescimento regional de 2,2%. A inflação continuará alta em 2023 em torno de 7% em nível mundial, mas o que mais preocupa a instituição financeira é a inflação subjacente, que exclui elementos mais voláteis, como alimentos e energia. As previsões, que serão complementadas na quinta-feira, com detalhes sobre a região, foram divulgadas poucos dias depois de o Banco Mundial afirmar que o PIB regional da América Latina crescerá 1,4% em 2023 e 2,4% em 2024, considerado muito pouco para fazer progressos significativos na redução da pobreza. Também nesta terça, o FMI disse que a economia russa resistirá em 2023, apesar da guerra e das sanções. As previsões em relação a Moscou melhoraram nos últimos relatórios e a instituição prevê um crescimento de 0,7% este ano, melhor do que os 0,4% antecipados há 3 meses. O país governado por Vladimir Putin aumentou o gasto público e terminou 2022 com um déficit de 2,2% do PIB, apesar das receitas significativas ligadas à venda de hidrocarbonetos, em um contexto do aumento generalizado de preços da energia. O FMI prevê que o déficit russo aumente em 2023 e atinja até 6,2% do PIB. A instituição também acredita que até 2027 a economia da Rússia será 7% menor do que deveria sem a guerra. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reforçou nesta terça-feira os apelos por uma ajuda massiva da comunidade internacional à Somália. O país do leste africano é um dos mais pobres do planeta e sofre com uma seca devastadora. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu nesta terça-feira um grande apoio internacional para a Somália, durante uma visita ao país africano, que é um dos mais pobres do planeta e sofre com uma rebelião islâmica e uma seca histórica. A ONU lançou um apelo para arrecadar 2,6 bilhões de dólares em auxílio à nação da região do Chifre da África, mas só conseguiu atingir cerca de 13% do valor até o momento. Eu estou aqui para soar o alarme de uma grande ajuda internacional. Uma ajuda massiva pelas dificuldades humanitárias que este país está enfrentando. Uma ajuda massiva para construir uma capacidade de defesa na Somália. Uma ajuda massiva para ajudar na estabilidade e no desenvolvimento do país. Assim como os vizinhos Quênia e Etiópia, a Somália enfrenta há vários anos uma grave seca que dizimou plantações e o gado. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas para procurar água e alimentos. A Somália contribui com 0,003% das emissões que causam a mudança climática. Apesar de virtualmente não contribuir, a Somália está entre as grandes vítimas. Cerca de 5 milhões de pessoas estão em situação de grande insegurança alimentar. E o aumento dos preços só piora a situação. A violência também é um grande problema no país, que enfrenta há mais de 15 anos uma insurreição de radicais islâmicos Shabab, grupo vinculado à Al-Qaeda. O presidente Hassan Sheikh Mohammed, que retornou ao poder em maio de 2022, prometeu no ano passado aos radicais islâmicos uma guerra total e enviou tropas em setembro para apoiar uma insurreição anti-Shabab, iniciada por milícias de clãs locais no centro do país. A ONU afirma que 8,3 milhões de somálias, quase a metade da população do país, vão precisar de ajuda humanitária este ano. Futebol.
O Flamengo anunciou hoje a demissão do técnico Vitor Pereira. O português deixa o clube após sofrer goleada na final do Campeonato Carioca no último domingo. Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo. O rubro-negro oficializou o desligamento do treinador e de sua comissão na manhã desta terça-feira. A demissão vem após a perda do título do Cariocão para o Fluminense, com direito à goleada sofrida por 4-1. Esse foi o quarto fracasso do treinador no comando do time da Gávea. Em janeiro, o Flamengo perdeu a decisão da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, de seu compatriota Abel Ferreira. No mês seguinte, o rubro-negro foi ao Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes e foi derrotado pelo Al-Ahly em jogo válido pelas semifinais do torneio, ficando apenas com o terceiro lugar. No Maracanã, o Flamengo deixou escapar o título da Recopa Sul-Americana após perder nos pênaltis para o Independente del Valle do Equador. Vitor Pereira comandou o Flamengo em 21 partidas, com 12 vitórias, 7 derrotas e 2 empates. O rubro-negro corre agora para anunciar um novo comandante. O ídolo português Jorge Jesus e o argentino Jorge Sampaoli são os nomes mais cotados no momento. O míster é um desejo antigo da torcida e é bem avaliado pela diretoria rubro-negra. Porém, o vínculo com o Fenerbahçe da Turquia é um complicador. Sampaoli, por outro lado, está livre no mercado e conta com a admiração do presidente Rodolfo Landim. O argentino tem experiência no futebol brasileiro, com passagens por Santos e Atlético Mineiro. O treinador ainda comandou as seleções do Chile e da Argentina. E acompanhe depois do intervalo. Rede Brasil de televisão celebra 16 anos. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já.